Agora são 6 horas e 31 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E agora vamos à zona norte da cidade com o nosso drone que está sobrevoando a Torquato Tapajós. E a gente percebe uma movimentação intensa de usuários do transporte coletivo nas paradas de ônibus. Se é que isso aqui pode ser chamado de uma parada de ônibus, né? Que não tem cobertura, não tem identificação nenhuma do lado direito do vídeo. Do lado esquerdo a gente ainda vê ali uma cobertura e muita gente. O que está acontecendo aí na zona norte? A empresa Açaí, que funciona lá no Santa Etelvina, os ônibus desde as 4h30 da manhã até por volta de 6 horas não estavam circulando. De acordo com informações da SMTU, essa paralisação aconteceu motivada pelo sindicato dos rodoviários que teria impedido a circulação desses veículos. São cerca de 10 mil pessoas que são prejudicadas nesse início de manhã ali na zona norte da cidade. Essas 10 mil pessoas que são usuários de transporte coletivo, que operam em 18 linhas, são cerca de 70 veículos da Açaí e todas essas pessoas acabam ficando prejudicadas. Os ônibus já começaram a circular há alguns minutos, mas ainda assim há um desgaste grande porque as pessoas estão ainda aguardando pelo transporte coletivo. Os ônibus que vão chegando, já vão chegando lotados, então quem estava aguardando na Torquato Tapajós enfrenta esse problema agora no início da manhã. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes do que teria motivado essa paralisação, mais uma paralisação, né, que a gente noticia aqui no Manhã no Ar em um curto período de tempo. E agora chegou a hora da nossa entrevista do dia e hoje nós vamos falar sobre a hanseníase. Uma campanha nacional denominada Janeiro Roxo está sendo promovida durante todo esse mês e tem, entre outros objetivos, promover o diagnóstico, o tratamento correto, além de difundir informações sobre a doença para combater o preconceito que acaba atrapalhando no tratamento médico. Aqui no Amazonas, a Fundação Alfredo da Mata está promovendo ações que vão desde o conhecimento científico da hanseníase a mutirões de atendimento à população. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, o dermatologista Helder Cavalcante. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um ótimo dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. A gente começa falando sobre a hanseníase, explicando o que é essa doença, que por muito tempo, até hoje ainda tem uma carga de preconceito muito grande em cima, mas isso aí foi muito maior anos anteriores, né? Principalmente pela nossa localização. A gente foi líder nacional no ranking de números de casos, né? A hanseníase é uma doença infecciosa, tem uma bactéria que causa a doença, né? E curável também, perfeitamente curável do ponto de vista medicamentoso. Eu diria até que fácil de tratar. A medicação está disponível na rede pública, em todas as unidades de saúde. O tratamento demora no máximo um ano, um bom número de casos em 6 meses. A pessoa já recebe alta com a doença curada. Esse é o lado infeccioso. O lado do preconceito é que ainda é muito forte. Nós precisamos entender que a hanseníase é uma doença infecciosa e que cura, né? O Ministério da Saúde criou um lema para este ano, numa campanha, a respeito da hanseníase, que diz o seguinte: diagnosticou, tratou, curou. Portanto, é uma doença fácil de curar do ponto de vista medicamentoso, mas que tem uma conotação de preconceito, uma carga de preconceito ainda muito alta. Esse preconceito se dá porque durante um período essa doença não tinha tratamento específico, né? E acabou que muitas pessoas tiveram lesões, né? Ficaram mutiladas. E essas pessoas hoje estão totalmente curadas, mas ficaram com essas lesões, né? E isso acaba fazendo com que, principalmente elas, sofram diretamente com esse preconceito. É verdade. Felizmente, na atualidade, cada vez menos pessoas ficam com mutilações, né, com sequelas, como nós chamamos. E essas pessoas que ficaram sequeladas, ou foi porque o tratamento existente à época não era eficaz, ou até nem existia tratamento mesmo anterior, e foram tratadas, quando o tratamento efetivo chegou, foram tratadas muito tardiamente, de modo que a motivação de estarmos divulgando isso e alertando a população é para que todas as formas da doença sejam tratadas no início. Tratando precocemente não fica sequela nenhuma. Existe alguma predisposição para ter a doença ou ela é de fato uma doença infecciosa? Se você tiver contato com a bactéria, desenvolve? É uma doença infecciosa, porém 90% da população tem uma defesa natural. Isso impede da pessoa adoecer. Mesmo o bacilo chegando, não consegue causar a doença. Agora, 10% tem uma certa predisposição, uma resistência baixa ao bacilo e ele consegue se multiplicar
e causar a doença. Qual é a forma de contágio? É o ar que sai da nossa boca, das nossas narinas, né? Esse ar pode, na pessoa que tem a doença, que está infectada, pode contagiar outra pessoa. E é por isso que o contágio acontece muito mais nas pessoas que residem na mesma casa, no mesmo ambiente. Então, nós sabemos que há necessidade de um contato prolongado, muito próximo do convívio diário, para que a bactéria, o bacilo, chegue na pessoa. E ao chegar na outra pessoa, ou vai acontecer nada, ou ele vai conseguir se multiplicar e causar a doença. Agora, é importante lembrar também que a partir do momento que se inicia o tratamento, essa pessoa deixa também de transmitir a doença, né? Assim, antigamente havia segregação, tinha que separar pratos, copos, talheres, isolar a pessoa. Isso não faz nenhum sentido de muito tempo para cá já, porque a pessoa conviveu, vamos dizer, anos com alguém que estava infectado e que podia estar contagiando. A partir do momento que essa pessoa começa a ser tratada, em uma semana a mais ela perde totalmente a capacidade de contagiar aquelas pessoas que convivem. Então, não faz sentido, não há necessidade, não há indicação de separar nada. Há indicação, sim, de começar o tratamento o mais rapidamente possível. Agora, é uma doença que ainda hoje ela acaba sendo frequente? Muitas pessoas desenvolvem? Infelizmente, nós ainda não temos uma posição confortável. Aqui no Amazonas, a endemicidade é considerada alta, ou seja, entre 10 e 20 pessoas em cada grupo de 100 mil pessoas foram afetadas. Nós precisamos cair para um nível médio, uma taxa média, depois de uma taxa baixa, para uma taxa baixa. Quando então a hanseníase continuará existindo, mas deixará de ser um problema de saúde pública. Ainda é um grave problema de saúde pública no nosso estado. Nós preparamos um quadro aqui para trazer orientações para você dos principais sintomas da hanseníase, né? Porque se você não tem ninguém perto de casa ou que você conheça que tem a doença, você pode achar que não teve contato, mas esse contato pode acontecer em qualquer ambiente fechado, né? Então a gente tem aqui alguns sintomas que a gente separou para mostrar para você. Um dos primeiros sintomas é a alteração da sensibilidade ao calor, frio e dor, principalmente em mãos e peles. Isso se dá de que forma? É dormência que acontece? A hanseníase, ela é uma doença dermatológica e também neurológica. Os nervos são afetados pela bactéria e vão perdendo a capacidade de transmitir o impulso elétrico. Então, a pessoa pode apresentar áreas do corpo dormentes, esquecidas. A pessoa pega numa panela quente e não sente. Está fumando um cigarro, o cigarro vai queimando e a pessoa não sente que está queimando. Essa é uma das razões pelas quais acontecem as mutilações. Essencialmente, a hanseníase significa anestesia, dormência em algumas partes do corpo. Tem nariz entupido com frequência, com aparecimento de sangue e feridas, manchas brancas ou avermelhadas em qualquer área do corpo, diminuição da força muscular em alguns casos e a sensação de areia nos olhos, visão embaçada ou ressecada. Geralmente acontece tudo de uma vez ou pode ser que a pessoa que esteja com a doença tenha apenas uma dessas características, um desses sintomas? Bom, eu diria que os dois aspectos principais, os dois sinais que mais chamam a atenção são manchas adormecidas, manchas dormentes ou áreas do corpo que são dormentes e dor nas articulações. Então, dores nos cotovelos, nos joelhos, nos tornozelos, é claro que no primeiro momento se pensa sempre em reumatismo, alguma forma de doença reumática. E, na verdade, pode ser hanseníase, porque nesses grandes troncos, nessas articulações, passam os troncos nervosos, se localizam, eles inflamam e doem. Então, dor nas articulações também pode ser um sinal de hanseníase, comumente o é. Agora, nos estágios muito avançados, naquela doença progressiva que não foi tratada, podem aparecer, sim, sintomas como inchaço das orelhas, inchaço da pele de modo geral. As mãos podem ficar inchadas e nós chamamos de dedos em salsicha, porque são bem inchados. Entupimento nasal, a sensação permanente de nariz entupido. É claro que um resfriado, uma gripe pode dar nariz entupido, e é o mais comum mesmo. Porém, aquela coriza e aquela obstrução nasal que não passa, pode ser um dos sinais de hanseníase.
Agora, a gente tem números bem positivos, né? Principalmente em relação à queda do número de doenças aqui no Amazonas. Logo no começo eu falei sobre liderarmos o ranking nacional. Hoje a nossa posição está bem melhor do que algumas décadas atrás. Hoje nós já somos o 17º estado brasileiro em hanseníase. Fomos o primeiro durante um século. Eu afirmo isso sem nenhum receio. A nossa redução foi bem considerável. Em 2000, cerca de 44,3 a cada 100 mil habitantes. Agora já estamos em 10. E essa redução, ela se deve a quê? Essa redução progressiva continuada, né, essa tendência de queda que se mantém firmemente, se deve a um trabalho organizado, continuado, de equipes da Fundação Alfredo da Mata, que centralizam a coordenação do combate à doença, que já treinou milhares de pessoas que trabalham na saúde, não é? Nos níveis superior, nos níveis médios e elementar, e esse trabalho vem sendo intensificado cada vez mais. Por exemplo, em 2017, pela primeira vez na história, a Fundação Alfredo da Mata conseguiu supervisionar, visitar os 62 municípios do Amazonas, coisa que nunca tinha acontecido antes. É claro que indo lá, você treina, você capacita, você vê os doentes, você diagnostica, e é isso que vem permitindo essa queda progressiva. Vamos mostrar agora um quadro sobre os municípios do Amazonas. Manaus lidera, é algo natural, porque nós temos uma capital-estado, né, que concentra cerca da metade da população. Em segundo lugar, tem Pauini, com 22 casos, Humaitá com 18 casos, empatado com Tapauá, seguido de Taquatiara, Parintins, Lábrea, Carauari, Silves, Boca do Acre, Santa Isabel do Rio Negro. Algum desses municípios do interior tem alguma característica específica que faz com que acabe tendo uma maior quantidade de casos? Bem, o isolamento, a estrutura não adequada ainda de especialistas, para que tenham uma ideia, somente um município tem um dermatologista fixado lá, que é o Humaitá. E ao mandá-lo para lá, a Fundação Alfredo da Mata colocá-lo lá para ele realizar esse trabalho de avaliação, aumentou o número de casos. Quer dizer, a falta de especialistas no interior é um fator. As nossas distâncias geográficas muito grandes, outro fator. E a doença tinha uma característica social muito curiosa. As pessoas fugiam das sedes, dos locais onde viviam mais pessoas, e iam interiorizando, né? Então, elas iam se isolando, não havia tratamento, e isso criou em muitos municípios do interior áreas em que a doença permaneceu por muitos anos, devido ao isolamento que a própria pessoa se impunha para fugir do preconceito da sociedade. Mas você começa chegando na sede dos municípios, depois visitando comunidades onde há algum relato, alguma suspeita de casos, e é isso que a Fundação vem fazendo cada vez mais fortemente. Para este ano, a Suzan já nos garantiu que não haverá restrição nem de passagem, nem de diária para os técnicos, e isso vai possibilitar com certeza a repetição, a manutenção de 100% de cobertura do interior. Aqui na capital, a zona com maior incidência da doença, a Zona Leste, a área mais populosa também da cidade, seguido da Zona Norte, né? São as zonas da cidade com maior incidência dos casos. Agora, para quem está acompanhando a entrevista, já ouviu falar sobre os sintomas, sobre as características da doença, qual a recomendação? A gente está com uma campanha agora durante o mês de janeiro, né? Tem um atendimento diferenciado, mas mesmo fora desse período, existe também um atendimento constante para qualquer pessoa que sentir sintoma. Como nós dissemos ainda há pouco, todas as unidades de saúde têm técnicos treinados em hanseníase. Então, ao perceber qualquer coisa na pele, como a área que está adormecida, uma área até onde caiu cabelos nas pernas, ou no braço, ou no corpo, ao notar dor nas juntas, qualquer pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde que receberá lá o tratamento, a avaliação inicial, e em caso de suspeita de hanseníase, o encaminhamento é garantido para que outros exames confirmem ou não a doença. Então, nada de tratar em casa, nada de tratar no balcão da farmácia. Percebeu alteração na pele, por favor, procure o serviço de saúde, porque é lá que tem o pessoal treinado para diagnosticar. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço. Recebi hoje o Dr. Edu Cavalcante, diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, falando sobre o Janeiro Roxo.
E agora chegou o momento da gente fazer a nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia, onde estão Nayandra Amorim e Cleiton Pascarelli. Olá, meninos, bom dia. Muito bom dia para você, Adriane Diniz. Bom dia, Adriane, tudo bem? Tudo certo. Olha só, a gente começa hoje a nossa interação falando dos executivos e alternativos. Uma licitação se arrasta por 4 anos e pode agora até ser anulada. E seria uma das formas de organizar esse tipo de serviço que a gente conhece e sabe o quanto é desorganizado. Pois é, Adriane, ontem pelo menos 40 motoristas fizeram uma manifestação em frente à prefeitura, ali na Avenida Brasil, pedindo aí a liberação dessa listagem final desse processo licitatório, né, para conseguirem essa regulamentação dos sistemas de transporte executivo e alternativo. Esses motoristas reclamam que eles não têm permissão aí de trabalhar, pelo menos 190 motoristas estão parados sem essa permissão de trabalho, então eles cobram aí alguma sinalização da prefeitura, enfim, de fato, que divulgue essa listagem, que libere, de fato, essa licitação para que eles comecem aí, para que eles voltem a trabalhar. O problema é que essa licitação está parada desde 2014, está sendo empurrada aí, o Ministério Público já viu várias irregularidades, vários vícios aí nesse processo licitatório, por isso que vem sendo aí arrastado aí ao longo dos anos. Então, esse processo licitatório, quase que não sai, hein? Licitatório corre o risco de ser anulado. E vale lembrar, Adriane, que hoje, no ano de 2018, tanto o transporte alternativo como o executivo estão irregulares, que falta regulamentar, né, a atividade. A gente volta a debater isso aqui, foi criado ali na época de 2005, 2006, pelo então prefeito Serafim Correia, como uma forma emergencial, era para funcionar por um curto espaço de tempo, acabou se ampliando, né, porque eles acabaram se estabelecendo ali, e precisava de uma licitação. Essa licitação, então, em 2014 é originada pela prefeitura, mas como toda licitação, a prefeitura não consegue andar, não consegue caminhar com a licitação dos Corujinhas, que há mais de 3 anos, né, a cidade está sem. Não consegue andar com a licitação do transporte executivo e do transporte alternativo, e está nesse imbróglio aí que se tornou um problema jurídico. O Ministério Público entrou com uma ação contra essa licitação justamente porque encontrou irregularidades, várias irregularidades, principalmente aquela que trata de isonomia. Agora, lembrando que, inclusive, esse assunto foi discutido na Assembleia no final do ano passado, né, com a concessão do IPVA para o sistema de transporte público da capital, porque vários parlamentares só queriam aprovar o projeto do governo de conceder a isenção do IPVA desde que incluíssem o sistema alternativo e executivo. Mas aí havia realmente esse impasse. Mas eles não são regularizados, não são regulamentados, então não tem como a gente aumentar esse benefício, ampliar esse benefício também para esse sistema de transporte, para esse tipo de transporte na capital, porque hoje eles circulam com uma licença, né, com uma liberação, algo assim. Então, isso foi amplamente discutido na Assembleia Legislativa no final do ano passado. E o transporte alternativo não deveria existir, porque ele existe por uma ineficiência do transporte coletivo, né? Se a gente tivesse um transporte coletivo eficaz, que atendesse de fato a população, não precisaria de uma licitação, não precisaria que esse tipo de serviço estivesse funcionando sem regulamentação há tanto tempo. Porque você não pode nem conceder benefícios a uma classe que, na teoria, não existe, né? Porque não tem nada que regulamente, que justifique a existência. Mas mesmo sendo algo que não deveria existir, é algo hoje fundamental, principalmente para quem mora na zona leste da cidade e na zona norte. Na zona leste, os amarelinhos fazem aquele atendimento de bairro para bairro, de comunidade para comunidade, do Grande Vitória para o São José, porque você não tem ônibus que faça isso. São as linhas alimentadoras que chamam, né? É um suporte que essas pessoas têm, que é desorganizado, que para em qualquer lugar, que não segue as diretrizes que deveria seguir, mas é algo que é essencial para essas pessoas, infelizmente. A gente espera que a prefeitura consiga se organizar, consiga verificar os erros no trâmite e dê um andamento para isso. Já são 4 anos de espera. Não são só os funcionários que estão aguardando, é principalmente a população que é afetada diretamente com isso, né? Exatamente. Agora a gente muda de assunto e vamos falar de dinheiro público, vamos falar do dinheiro da Suframa. Isso porque a ex-superintendente pode ser condenada. Pelo menos o Ministério Público Federal recomenda que Flávia Grosso e mais 5 funcionários sejam condenados por improbidade. O que teria acontecido ali na Suframa que o Ministério Público identificou?
Olha, eles fizeram uma contratação de uma consultoria jurídica no valor de R$120 mil, com dispensa de licitação. E o pior de tudo, essa consultoria jurídica não era para a SUFRAMA, e sim pessoalmente para eles. Por quê? O Ministério Público já vinha apontando irregularidades num contrato firmado entre a SUFRAMA e a FUCAP, né? E esse contrato estava sendo, então, discutido no âmbito jurídico, né? Na Justiça Federal. E aí, para se defender desse imbróglio jurídico, acabou que eles meteram os pés pelas mãos, contrataram uma empresa de consultoria jurídica de Brasília. E acabaram se envolvendo em mais um escândalo no âmbito federal, utilizando o dinheiro público para fins pessoais. Agora o Ministério Público Federal quer a condenação e a devolução desse dinheiro. Quanto que tem que se devolver, Cleiton? Algo em torno de R$120 mil. R$120 mil, o valor desse Okay. contrato. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né? Dinheiro público não pode ser utilizado para despesas pessoais. Para isso, existe um corpo técnico dentro da SUFRAMA que deveria ter dado as orientações específicas no momento da contratação, quando era a SUFRAMA e o FUCAP, por exemplo. Não, depois da confusão instalada, contratar uma assessoria pessoal. Até porque a SUFRAMA tem a própria procuradoria, né? Que é composta ali por procuradores que, a grosso modo, são os advogados da SUFRAMA. Resumindo, não havia necessidade da contratação dessa consultoria de Brasília. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Um ótimo dia para os ouvintes da FM O Dia. Bom dia, Adriane. Bom dia para você, Adriane. Bom dia a todos no Manhã no Ar também. Até amanhã. Até amanhã. E o corpo do amazonense que foi vítima de latrocínio na Venezuela chegou em Manaus. Os familiares da vítima aguardavam a chegada da aeronave no saguão do aeroporto. Era por volta de 7h50 da noite, quando o avião que transportava o corpo de Amaury Castro da Silva, morto durante um assalto na Venezuela, pousou na pista do Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, o Eduardinho. Familiares da vítima aguardavam a chegada da aeronave no saguão do aeroporto. Após a aterrissagem, uma homenagem. 2 carros do Corpo de Bombeiros lançaram jatos d'água sobre o avião. O corpo de Amaury saiu da cidade de Puerto Ordaz em um avião fretado pelo governo venezuelano, pousou em Pacaraima, em Roraima, e em seguida embarcou em outro voo com destino a Manaus. Além do corpo de Amaury, a esposa e 2 filhos da vítima vieram na aeronave. Eles deixaram o aeroporto em uma van, logo atrás do carro da funerária com caixão. Amaury tinha 47 anos e era funcionário de uma empresa de aviação. Ele tinha viajado com a família para a Venezuela no último dia 11. Quando chegaram nas proximidades da cidade de Puerto Ordaz, eles foram vítimas de uma emboscada. Amaury levou um tiro no peito e morreu nos braços do filho. A minha sobrinha assumiu o volante, dirigiu o carro até um posto policial e dali para frente levaram a um hospital, né? Nesse hospital já foi só confirmado o óbito, né? Ele já deu entrada em óbito. O tio da esposa de Amaury ainda comentou sobre as investigações e sobre a possibilidade de que a potência do carro em que a vítima e a família estavam tenha impedido que eles conseguissem escapar da ação dos assaltantes. No que chegou para a gente, ele estaria, nesse comboio, ele estaria na 4ª posição, né? Então houve, para você ver que o carro não desenvolveu, e inclusive quem estava atrás no comboio conseguiu passar. E ele, talvez pela potência do veículo, não foi o suficiente, né? Não sei se em função do travamento, do nervosismo, ou se ele acelera, de repente, como é que eu faço? Eu vou colocar em risco toda a minha família, ou numa atitude até de defesa mesmo. O Itamaraty divulgou um alerta sobre as viagens para a Venezuela. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. A Thea Morel está no centro da cidade, próximo à funerária onde o corpo do amazonense é velado. Olá, Thea, bom dia. Ele já deve ser enterrado hoje mesmo? E o que essa nota do Itamaraty diz?
Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Sim, o enterro de Amaury Castro deve acontecer ainda hoje, né? Existe uma movimentação muito grande aqui na funerária. Nós temos cerca de 20 a 30 pessoas que estão lá dentro velando o corpo de Amaury e, infelizmente, até o momento não se sabe onde ele vai ser enterrado e nem o horário. Eu conversei com alguns familiares e existem pessoas da família que, nesse momento, estão justamente definindo esses detalhes, né? Esse enterro, então, não deve acontecer hoje pela manhã, pode ser que aconteça, mas a possibilidade é que aconteça mesmo a partir de 2 horas da tarde em um cemitério que a família ainda está definindo. Em relação à nota do Itamaraty, né, essa nota foi divulgada ontem, depois dessa ocorrência, né, depois da morte de Amaury de Castro, e de acordo com o Palácio do Itamaraty, né, eles fazem um alerta muito grande de que todos os brasileiros que forem fazer turismo na Venezuela precisam ter a cautela redobrada. É um estado de cautela que os turistas devem ter ao circular pelo país venezuelano. Essa nota também afirma que é preciso você ter em mãos os telefones de contato dos consulados. Estamos falando do consulado de Caracas, que é a capital da Venezuela, e também do consulado da Ciudad Guayana, ou então também os telefones dos vice-consulados. No caso, nós temos vice-consulados brasileiros na cidade de Santa Helena e também na cidade de Puerto Ayacucho. É uma palavra complicada e também não está na rota da gente, né? Não está muito na rota aqui do Amazonas esse vice-consulado. Mas o Palácio do Itamaraty, o governo federal, eles também alertaram para o fato de que você não precisa ter só esses telefones. Em primeiro momento, se você tiver qualquer tipo de problema na sua viagem, você deve procurar amigos, parentes, a agência de viagem, a operadora de turismo ou a companhia aérea para resolver esse problema. Somente nos casos realmente mais graves é que o consulado disponibiliza o plantão consular. Tem um telefone de acesso onde você pode ligar para tentar resolver o problema. O caso do Amaury Castro, né, realmente foi um caso muito mais grave, por isso que o corpo dele veio trasladado até mesmo com a ajuda do consulado, com a ajuda do governo brasileiro até Pacaraima e depois com a ajuda da companhia aérea, da empresa aérea onde ele trabalhava. Como a gente já falou, tem uma movimentação muito grande de familiares ali na funerária. Sim, muita gente pernoitou, passou a noite aí dando apoio para a família e tem familiares que nesse momento estão decidindo quando que ele vai ser enterrado e em que cemitério aqui da capital. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso e lamenta muito pela morte, né, do Amaury e, consequentemente, o sofrimento de toda a família que viveu esse trauma. Mas, infelizmente, ele não foi o único que teve esse tipo de problema. Por sorte, outros amazonenses que se arriscaram a ir pela estrada para a Venezuela não tiveram o mesmo fim que Amaury. O repórter Manuel Cardoso conversou com 2 pessoas que viveram momentos de pânico durante essa viagem. Praias, hotéis de luxo e as maravilhas do Mar do Caribe são alguns dos atrativos turísticos da ilha de Margarita. Os preços baixos e a viagem por estrada, passando por várias cidades venezuelanas, são chamativos, principalmente para turistas brasileiros e muitos deles amazonenses que viajam para o país vizinho pela BR-174. Mas o que era o destino das férias se tornou um pesadelo para muita gente. O perigo está na estrada. Depois que atravessam a fronteira, os viajantes se tornam vítimas de furtos, assaltos, sequestros e extorsões. E tem gente sendo morta pelos criminosos venezuelanos. No sábado passado, Amaury Castro da Silva, de 47 anos, foi morto durante um assalto. Amaury e a família viajavam em um comboio de 7 carros com destino a Margarita. Próximo à cidade de Puerto Ordaz, o comboio foi alvo de uma emboscada. Os bandidos dispararam contra o carro e atingiram o motorista. A bala atravessou a porta do carro, atingiu o coração da vítima e ainda acertou o braço da esposa dele que estava no banco do carona. A família ainda tentou socorrer Amaury. Ele foi colocado no banco de trás do veículo, mas morreu nos braços dos filhos que também estavam na viagem. Infelizmente, os caras deram um tiro. Um carro em velocidade, eles deram um tiro, isso aqui emparelharam, entendeu? E aí pegou o tiro, pegou no coração dele. Os outros carros conseguiram fugir tudinho.
A gente parou na Alcabala lá antes de chegar em São Félix. E pedimos um apoio policial. Não demorou muito, eles chegaram, só que levaram os pertences dele, levaram as coisas, mas ele pegou um tiro, gente, pegou e os caras vieram comigo, infelizmente eu não pude fazer nada. Eu avisei para eles que era um assalto, eu comuniquei no rádio, mas infelizmente o carro dele não aguentou. Logo após o crime, a família registrou o caso na Divisão de Investigação contra Homicídios, na cidade mais próxima. Mas esse não foi o primeiro crime cometido contra turistas amazonenses na Venezuela. No início deste ano, 4 primos decidiram fazer a viagem. Na ida foi tudo bem, mas, segundo as vítimas, quando eles chegaram na cidade de Punta de la Cruz, eles foram furtados. No começo parecia uma viagem tranquila, uma viagem normal. Passamos por várias cidades, chegando em Puerto La Cruz, paramos no estacionamento do Gran Cacique, que é o ferry, para atravessar para a ilha. E tentamos comprar, só que só estava aceitando em dólar. Então, naquele momento, nós não tínhamos dólar. Quando fomos tentar comprar, vimos que não ia dar, voltamos para o carro. Quando a gente volta para o carro, a gente tem uma surpresa. A gente encontra a mala arrombada, arrancaram o vidro e jogaram no chão. E quando a gente abre, cadê nossas malas? Não tinha mais malas. Levaram tudo. E acabou. Naquele exato momento, acabou a nossa viagem. Mas esse não foi o único crime do qual os primos foram vítimas. Na cidade de Upata, além de roubados, eles também foram sequestrados. Quando a gente vem voltando, a gente para na farmácia. E fomos comprar algumas coisas, uns cosméticos e um remédio. Estava eu e meu primo. Quando a gente sai, o meu irmão e meu outro primo não estávamos mais. A gente saiu da farmácia e foi direto pro carro, né? Esperar que eles iam demorar um pouquinho. Aí veio um cara, bateu no vidro e tal, e o outro foi e abriu. Disse, aí, quanto é que tá o câmbio, Santa Helena, na língua dele e tal, aí foi falar. Aí ele abaixou, escorou no carro e tirou a arma. Abre o carro. Na hora passou aqui na minha cabeça, eu vou dar ré, vou passar por cima, eu vou sair correndo. Só que eu pensei, pô, a arma tá na cabeça do outro, tá perto da cabeça do outro. Ele vai atirar com certeza, que ladrão não tem nada a perder, né? Dizendo que ia matar gente todo o tempo. Tudo que deu para levar, ele levou. Com dinheiro apenas para o combustível, eles decidiram voltar ao Brasil sem fazer paradas. Mas quando tiveram que abastecer, foram extorquidos e ameaçados na cidade de Santa Helena. Eles cobraram R$300, um rapaz fechou a gente na garagem deles e disse que só ia liberar a gente se a gente pagasse. Demos para ele no equivalente R$200, mais relógio, ainda perguntou se tinha telefone. A sensação ainda era de terror. Eu tô no país desconhecido. Se eu pudesse, eu tinha saído naquela noite, ido embora, mas ficamos trancados até de manhã quando a gente foi embora. Em nota, o Itamaraty afirmou que o consulado em Santa Helena do Harém segue acompanhando o caso e está em contato com as autoridades locais e com as famílias dos brasileiros, inclusive a de Amaury Silva, para prestar assistência consular cabível. A nota diz ainda que, em função da Lei de Acesso à Informação e em respeito à privacidade dos nacionais, a assessoria não está autorizada a prestar informações pessoais sobre o caso. E segundo especialistas, a crise social e política vivida na Venezuela está provocando a instabilidade social, que tem resultado no aumento de crimes por lá. Após a morte do amazonense, as agências de viagem aqui do estado estão repensando a estratégia para levar turistas brasileiros para o país. Este agente de viagem também passou por um susto na sexta-feira passada. O ônibus em que ele estava foi atacado por cerca de 10 homens armados. Os assaltantes levaram todos os pertences dos passageiros, mas ninguém ficou ferido. No dia 22 agora teremos uma outra viagem, inclusive que é de uma igreja, né, que a gente ia levar. Isso. E aí a gente cancelou essa viagem do dia 22 e a de fevereiro também, da época de carnaval. O problema na Venezuela se intensificou quando o atual presidente Nicolás Maduro assumiu o poder. Desde fevereiro de 2014, o país é palco de violentos confrontos entre apoiadores do governo e manifestantes. E no meio dessa crise política, os índices sociais só pioraram. A população está com poder de compra cada vez menor e a criminalidade cresceu.
Nos últimos meses, os turistas, principalmente do norte do Brasil, começaram a sentir os efeitos dessa onda de violência. Uma crise econômica sem precedentes. A Venezuela, a economia toda centrada em cima do petróleo, eles têm a maior reserva de petróleo do mundo, e houve uma queda de $130 o barril para 38. Então, eles estão vivendo uma crise econômica sem precedentes. Isso gera conflitos sociais, desemprego em massa, fuga de pessoas, a procura de emprego, e gera uma instabilidade econômica que reflete no social. O Marcos, que organiza viagens para o país vizinho há mais de 8 anos, decidiu não aceitar mais clientes interessados na viagem. Ele conta que antes o problema era a extorsão dos próprios policiais, mas agora a situação ficou ainda mais grave. Aí comprova com tudo aquilo que a gente já vinha percebendo. Há 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando a gente veio freando as vendas e anunciando, avisando os clientes, olha, cuidado, tem essa situação, tem essa insegurança, etc. E eles também começaram a mudar o destino. E foi quando exatamente a gente percebeu, de fato, que o que a gente já estava observando acabou acontecendo nesse mês de janeiro. Se eu fosse viajar hoje para a Venezuela, eu privilegiaria o avião, né? Eles estão vivendo uma crise econômica que está gerando conflitos sociais, estão ocorrendo assaltos em estradas. Agora, isso não é a tônica, não é o tempo todo. Eu diria que as estradas brasileiras são tão ou mais perigosas do que as estradas venezuelanas, em termos de roubo, de carga, furto, parada de pessoas. O Jornal A Crítica de hoje destaca: 10 órgãos oferecem 18 mil vagas no Amazonas. Mais de 1.000 vagas estão sendo abertas e as outras 17 mil seguem programadas para esse ano. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora vamos falar de mais uma oportunidade de emprego. A Prefeitura de Itapiranga, no interior do estado, abriu edital para concurso público com 646 vagas. As inscrições começam amanhã e podem ser feitas pela internet. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é a Amanda Amorim. Olá, Amanda. Muito bom dia para você. Até quando vão essas inscrições? Conta pra gente. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando a programação do Manhã no Ar. Olha só, as inscrições seguem até o dia 26 de fevereiro para os candidatos que desejam participar desse processo seletivo, viu? E é muito fácil, você pode se inscrever através do site que está aparecendo aqui no seu vídeo. Você vai entrar nesta página, vai preencher todo o formulário com os seus dados pessoais, como seu número de identidade, CPF e também o seu nome completo, além do cargo que você deseja ocupar, viu, Adriane? Afinal, são 642 vagas disponíveis para esse processo seletivo, que fica no município, no interior do estado. E olha só, a taxa de inscrição varia de R$40 a R$80. No momento que esse candidato for realizar essa inscrição, ele precisa emitir esse boleto e efetuar esse pagamento até o dia 26 de fevereiro. Esses candidatos, eles vão ocupar vagas, viu, Adriane, para trabalhar na prefeitura mesmo do município de Itapiranga, viu? As áreas disponíveis são para auxiliar de serviços gerais, merendeira, tem também para gari, motorista fluvial de transporte escolar e motorista também para transportes leves. E o mais interessante, viu? R$3.500 está, esse salário vai custar em torno de R$3.500, viu, Adriane? E as provas estão previstas para o dia 31 de março e 1º de abril. A durabilidade desse concurso público, Adriane, é de 2 anos, ou seja, uma ótima oportunidade para as pessoas aí do interior do estado que desejam trabalhar e retornar novamente para o mercado de trabalho. Adriane. Com certeza, né? E R$3.500 numa cidade do interior ainda dá para conseguir ter uma vida confortável. Obrigada, Amanda, pelas informações. E agora são 7h10. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar, nesse momento não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Adolescente de 13 anos é suspeito de matar mulher em Manacapuru. O crime aconteceu depois de uma discussão entre eles. De acordo com testemunhas, o menor esfaqueou 5 vezes a jovem, que morreu no local. Ele conseguiu fugir e a polícia investiga o caso. Trio é preso suspeito de matar 2 pessoas em Manaus. De acordo com a polícia, o primeiro crime aconteceu dia 8 de janeiro.
quando suspeitos sequestraram, assaltaram e assassinaram um taxista. Em seguida, usaram o carro para roubar um sítio e matar um caseiro. Além disso, eles estão sendo investigados por participação em outros homicídios. Corpo de amazonense vítima de latrocínio na Venezuela chegou em Manaus na noite de ontem. A aeronave que trazia o corpo de Amaury Castro da Silva pousou no aeroporto Eduardo Gomes, enquanto a família aguardava no saguão. O velório aconteceu ontem mesmo e o sepultamento será hoje. Em Manaus, 10 ônibus são assaltados todos os dias, de acordo com o Sinetran. Isso significa um prejuízo de mais de R$1 milhão para as empresas de transporte público e para quem usa o sistema, que tem a sensação de insegurança a todo o tempo. Para o órgão, uma das formas de combater o problema é a adesão do Passa Fácil para toda a população, o que evitaria o uso de dinheiro dentro dos coletivos. E vamos acompanhar ao vivo onde o nosso drone está nesse exato momento. Nós estamos na Torquato Tapajós. Para quem segue no sentido bairro, né, para quem vai para a Cidade Nova, o trânsito está uma tranquilidade. A gente está exatamente ali na passagem de nível do Santos Dumont e tem um engarrafamento grande para quem está na Torquato Tapajós e segue para a Avenida Mário Ipiranga Monteiro, Djalma Batista, Constantino Neri, né? O trânsito é bastante intenso. Nessa área já tem uma faixa exclusiva do transporte coletivo. E ali a gente vê aqui a saída, né, dessa passagem de nível e o fluxo é bastante intenso. Ontem a gente mostrou a Torquato mais ou menos nesse mesmo horário e não tinha essa dificuldade toda que as pessoas enfrentam para sair da zona norte, da zona oeste da cidade nessa manhã de terça-feira. O fluxo é intenso de veículos, mas flui naturalmente. A gente não tem informação de nenhum acidente ou ônibus e veículos em pane que acabem deixando o trânsito mais caótico, né? O que está acontecendo aí, de fato, é o fluxo intenso de veículos, mas consegue ainda fluir com tranquilidade, né? Sem grandes dificuldades para quem segue para a Avenida Mário Ipiranga Monteiro nesse exato momento. Para quem vem para a Cidade Nova, o trânsito está uma maravilha. E daqui a pouco a gente traz informações sobre o cadastro e recadastro para os estudantes que querem garantir a meia passagem. E no quadro Lição de Casa, dica para as crianças aprenderem brincando durante esse período de férias. Eu volto já, não saia daí.